Olá, alunos! Hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os resistores. Então, semana passada a gente viu a associação de resistores em série e hoje nós veremos a associação de resistores em paralelo. Vou compartilhar os slides para vocês poderem acompanhar. Muito bem, associação em paralelo. O que é uma associação em paralelo? A principal característica dessa associação é que cada resistor vai estar num ramo do circuito. Como assim? Vai ter um fio condutor específico para cada resistor, mas no final todos eles estarão ligados à mesma fonte de tensão. Observem aqui esse desenho. Eu tenho o primeiro ponto saindo de A, então é o meu primeiro ponto de tensão. A corrente elétrica vai percorrer esse caminho, mas ao chegar nesse ponto aqui, a corrente elétrica sofre uma ramificação. Ou seja, eu vou colocar um fio condutor para cada resistor do circuito. Então, eu puxo um fio condutor para o primeiro resistor, um outro fio para o segundo resistor e um outro fio para o terceiro resistor. No fim, eles se encontram novamente nesse segundo ponto, que a gente chama esses pontos de nós. Então, sempre que tiver ramificação de corrente, a gente chama esses pontos de nós. Eles se juntam novamente e terminam o processo, terminam o circuito lá no ponto B. Ou seja, os três resistores compartilham o mesmo ponto de origem e de final. Então, vamos observar só o R1 primeiro. O R1 começa aqui em A, passa aqui no R1 e termina em B. O segundo começa em A, passa pelo R2 e termina em B. E o R3 é a mesma coisa, começa em A, vai passar aqui no R3 e vai terminar em B. Então, todos os resistores vão ter o mesmo ponto de tensão, certo? Da mesma forma que a gente calculava a resistência equivalente na associação em série, a gente também vai calcular a resistência equivalente na associação em paralelo. Acontece que agora a gente vai ter características um pouco diferentes. Para a gente chegar nesse resistor aqui, nesse resistor equivalente, o que é o resistor equivalente? Ele equivale a todos os outros resistores juntos. Então, se eu juntar todos os resistores de um circuito em paralelo, eu posso substituir por apenas um que vai desempenhar a mesma função. Isso se chama resistor equivalente. Para a associação em paralelo, a gente vai ter algumas características. Então, a primeira, a gente já conseguiu mais ou menos entender, que todos eles vão sofrer a mesma tensão. Então, já é diferente da associação em série. Lembra, gente? Na associação em série, cada resistor ficava com uma tensão, porque a energia ia sendo-se perdida de resistor para resistor. Já na associação em paralelo, não é isso que acontece, porque todos eles vão ter a oportunidade de estarem ligados nos mesmos pontos, certo? Então, como eles compartilham esse mesmo ponto de tensão, todos eles terão a mesma tensão. Então, se eu ligar a associação toda numa fonte de 10 volts, todos os resistores terão 10 volts, certo? Mas o que vai acontecer com a corrente agora? Lembram, lá na associação em série, os resistores tinham apenas um caminho para passar. A corrente tinha apenas um único caminho para passar, porque estava tudo ligado no mesmo fio. Na associação em paralelo, a gente não tem só um fio, a gente tem vários. Eu tenho um fio aqui para o R1, um fio para o R2, um fio para o R3. Eu tenho vários fios, eu tenho uma ramificação nesse circuito. Então, agora, a minha corrente elétrica vai se dividir. Então, vai chegar uma quantidade de corrente total aqui nesse ramo, mas ao chegar nesse nó, ela se divide. Vai ir um pouco de corrente para cada resistor, certo? Ela vai se dividir, vai ir um pouco de corrente para cada lado. Então, agora o que nós temos? Todos os resistores têm a mesma DDP, ou seja, a mesma tensão, porém a corrente vai se dividir. E para mim achar a corrente total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a corrente que fica em cada um dos resistores. E para mim calcular a resistência equivalente, a gente vai usar essa expressão aqui,
1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo resistor, mais 1 sobre o terceiro resistor, e assim por diante, quantos resistores tiverem na associação. Lembro, na associação em série bastava eu somar tudo. Na associação em paralelo não, na associação em paralelo aparecem essas frações aqui, certo? Então vamos lá. Por causa dessas frações, tem algumas combinações especiais que podem facilitar a nossa vida. Por exemplo, quando todos os resistores forem iguais, isso para associação em paralelo, tá, gente? Então, numa associação em paralelo, se todos os resistores forem iguais, basta eu pegar o valor desses resistores e dividir por quantos resistores tem. Então, olhem esse exemplo. Ele pede para a gente considerar a figura. Então, essa figura é uma associação em paralelo. Ó, eu estou vendo que tem um fiozinho para cada resistor e todos eles compartilham a mesma fonte de tensão. E ele diz que todos esses resistores valem 16 ohms. Então, esse vale 16, o outro também vale 16, o outro 16 e o outro 16. Para mim não precisar resolver essa equação aqui muito maior, a gente pode simplificar. E isso se todos os resistores forem iguais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor desses resistores. Então, qual é o valor deles? O valor deles é 16. Então, tá aqui, ó. Vou pegar o valor e vou dividir por quantos resistores tem. Tem quantos? Tem 4. Então, 16 dividido por 4 vai dar uma resistência equivalente de 4 ohms, certo? E se eu tiver apenas 2 resistores? Se eu tiver apenas 2 resistores associados em paralelo, eu também posso simplificar aquela equação enorme lá do começo. Eu posso resolver pelo método produto pela soma. O que é o produto pela soma? Eu vou pegar os resistores, o valor deles, vou multiplicar na parte de cima da fração e vou dividir pela soma deles na parte de baixo da fração. Então, aqui eu coloquei um exemplo com 2 resistores e ele diz para a gente considerar o R1 valendo 5 e o R2 valendo 15. Muito bem, então o R1 vale 5 e o R2 vale 15. E eu vou resolver pelo produto pela soma. Então, vamos lá, R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Então, eu vou fazer 5 vezes 15 dividido por 5 mais 15. Produto pela soma. Produto dividido pela soma. 5 vezes 15 dá 75 e 5 mais 15 dá 20. 75 dividido por 20 dá 3,75 ohms. Pessoal, uma característica muito importante da associação em paralelo é que a resistência equivalente sempre vai ser menor que o menor resistor do circuito. Então, vejam esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 resistores, um que vale 5 e um que vale 15. Qual que é o menor? 5. Então, a minha resistência equivalente ela tem que ser menor que 5. Então, a resistência equivalente numa associação em paralelo, ela sempre vai ser menor que o menor resistor do circuito. Isso é uma forma também de você saber se o teu cálculo está coerente. Por exemplo, se eu fizesse essa conta e tivesse chegado num valor de 6,5, eu já ia saber que isso não está certo, porque 6,5 é maior que 5. E isso não é verdadeiro, porque a resistência equivalente para uma associação em paralelo sempre será menor que a menor resistência do circuito, certo? Vamos fazer um exemplo matemático sobre isso e depois vamos usar o simulador para conferir as nossas respostas. Então, ele deu aqui um exemplo, certo? Um circuito em paralelo. Eu consigo ver aqui a fonte de tensão e um fio para cada resistor. Está em paralelo, um do ladinho do outro. Ele pede para a gente calcular a resistência equivalente, a corrente total do circuito e a corrente em cada resistor, a tensão total e a tensão em cada resistor. Então, vamos lá. Vamos começar calculando pela resistência equivalente, então. Nesse caso, ó, eu tenho 3 resistores, cada um com um valor diferente, então eu não consigo aplicar aqueles casos especiais. Eu vou ter que resolver com a função, com a equação original mesmo, tá?
não tem como aplicar casos especiais aqui. Então, vamos lá. Para mim calcular a resistência equivalente, eu vou pegar a expressão, não é? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? Vamos substituir o que a gente conhece. O R1 vale 10, o R2 vale 15 e o R3 vale 12. Pessoal, isso aqui ó, é uma soma de frações com denominadores diferentes, certo? Aqui, ó. Isso aqui, ó, são frações com denominadores diferentes. Eu não posso simplesmente somar isso aqui, tá, gente? Não pode fazer isso. A gente tem que fazer mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 10, entre 15 e entre 12, certo? Fazendo o mínimo entre 10, 15 e 12, eu vou encontrar 60, certo? Daí, o que a gente vai fazer? Vou pegar o 60, eu vou dividir pelo número de baixo aqui e vou multiplicar pelo número de cima. Então, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. 60 dividido por 10 vai dar 6. 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora sim eu posso fazer a soma. Então, eu vou somar isso aqui agora. 6 mais 4 mais 5, que vai dar 15, dividido por 60. Essa fração que está aqui, gente, ela também é 1 sobre resistência equivalente. Se eu multiplicar cruzado isso aqui, vai ser a mesma coisa que eu invertesse as duas funções. Então, eu posso inverter as duas frações que estão aqui. Invertendo essa primeira, você vai ficar sobre 1, eu não preciso escrever ele aqui embaixo, né, gente? Não preciso fazer isso, não preciso escrever. Então, posso escrever só a resistência equivalente é igual, e inverto essa outra aqui também, ó. Invertendo 60 sobre 15. 60 dividido por 15 dá 4 ohms, certo? Então, pronto, calculamos a resistência equivalente do circuito. Agora, na letra B, ele pede a corrente total e a corrente em cada resistor. Como é uma associação em paralelo, que a corrente vai ter várias opções por onde trafegar, ela vai ter vários ramos, então eu já sei que ela vai se dividir, vai ficar um pouco para cada resistor. Então, eu vou calcular individualmente a corrente para cada resistor, certo? Então, vamos lá. A corrente total eu posso calcular por Uri, não é? Então, vamos lá. Tensão é igual a R vezes I. A tensão total desse circuito, que está alimentando o circuito inteiro, são 120 volts. A resistência total, o que representa todos aqueles resistores junto? É a resistência equivalente, que a gente acabou de calcular, que vale 4. 4 está multiplicando, a gente passa dividindo, vamos encontrar aqui 30 amperes, certo? Agora, eu vou calcular a corrente para cada resistor. Só um detalhe, gente, para a gente entender bem o que vai estar acontecendo. Ó, aqui da fonte ó, vai estar saindo 30 amperes. Então, essa flechinha aqui, ó, ela vai valer 30 amperes, certo? Mas ao chegar nesses ramos aqui, ó, ela vai se dividir. Vai vir um pouquinho para cada resistor, certo? Daí ela vai sair aqui, né, de cada um e vai se unir tudo de novo aqui, ó. Então, nesse último ramo aqui, voltando para a bateria, a gente vai ter os 30 amperes de novo. Mas eu vou ter uma porção deles em cada resistor, certo? Então, vamos lá, continuando. Agora, a gente vai calcular essa corrente, então, para cada um. Agora, o que permanece igual para os resistores? É a tensão, porque todos os resistores compartilham os mesmos pontos de início e de final. Então, vamos lá. A tensão é a mesma para todos, que é 120. O primeiro resistor vale 10. 10 está multiplicando, passa dividindo. Vou encontrar 12 amperes para o primeiro resistor.
Para o segundo resistor, a tensão também é 120. A resistência dele é 15, passo 15 dividindo, vou encontrar 8 amperes. E para o terceiro resistor, o valor dele é 12. Passo o 12 dividindo, vou encontrar 10 amperes. Se eu somar 12 com 8 com 10, eu vou encontrar um total de 30 amperes, certo? Aí eu consigo confirmar se o meu exercício deu certo. Vamos observar as características. A associação, a resistência equivalente tem que ser menor que a menor resistência do circuito. Muito bem, a minha menor resistência é 10. A minha resistência equivalente deu 4. Ok, tá menor que 10, então fechou. Agora vamos observar, gente, o que acontece com as correntes aqui. Olha que coisa interessante. O resistor maior, não é o de 15 ohms? Ó, ele é o mais resistivo, não é? Ele é o que tem mais resistência dos três. Então, é por onde vai passar menos corrente. A corrente evita passar por onde tem muita resistência. Por onde é mais difícil dela passar, ela evita passar. E aonde que tem menos resistência? É no de 10 ohms, não é? Ele é o mais leve de todos, ó, de resistência. E foi aonde tem mais corrente. Então, aonde tem menos resistência, a corrente prefere passar, porque é mais fácil, ela não vai perder energia. Aonde tem mais resistência é onde vai passar menos corrente. Vocês conseguiram perceber que tem uma coerência com tudo isso? Muito bem, agora a gente vai representar esse mesmo circuito lá no simulador. Vamos ver como é que fica. Vamos montar então esse circuitinho aqui. Vamos botar um fiozinho, um resistor. Opa, aqui, ó. Pera aí. Desce aqui, né? Desce aqui. Aqui vai um resistor. Aqui. Aqui mais um fio. Mais um resistor. Mais um fiozinho. E mais um resistor. Aqui. Agora vamos unir tudo isso aqui, né? Vou botar um fiozinho aqui. Mais um fiozinho aqui. Mais um aqui. E vamos unir. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, vamos botar uma bateria. Oxi, torto. Aqui. Vamos ver essa tensão aqui, né? Ela é 120 volts. Vamos ver até quanto que vai isso aqui. 120 volts. Oxe, minha pilha tá pegando fogo. Vamos colocar uma bateria normal aqui e ver se ela vai pegar fogo também. Vamos arrumar esses resistores. Um vale 10. O outro vale 15. E o outro vale 12. Ah, gente, ela vai ficar pegando fogo porque... Vamos botar o sentido convencional aqui. Porque essas resistências estão muito baixas, tá? Então dá uma corrente muito forte aqui. Vamos aumentar. Não vai dar pra me mexer na resistência do fio. Mas ele vai ser isso aqui, ó, tá? Oxe, também 1000 volts aqui, tô ficando doida. Não vai dar pra pôr esse. Vamos ter que pôr esse aqui mesmo. Tem que ser esse mesmo.
Calma aí, gente. Tô arrumando aqui pra ficar mais bonitinho. Aqui. Aí, vamos arrumar aqui essa tensão. Ai, eu ainda coloquei a bateria errada. Não é essa. É essa. Isso. Só que na hora que eu colocar 120 vai pegar fogo de novo. Aí, tá aqui. Ah, pegou fogo, viu? Mas vamos fazer assim mesmo, não tem problema. Que é uma situação hipotética. Então, ó, se eu tirar aqui, ó, se eu não botar pra mim não ver a corrente, eu vou ver o meu circuito, né? Tá exatamente lá como no desenho, ó. Vamos voltar aqui pra vocês verem, ó. 10, 15 e 12 ohms. A corrente elétrica circulando também, igual tá no desenho, ela vai sair pela bateria, vai descer aqui em cada resistor e vai se unir tudo aqui de novo para voltar para a bateria. Muito bem, vamos fazer as minhas medições. Primeiro a gente encontrou que todos os resistores têm 120 volts, então vamos ver se isso está certo. Vamos colocar aqui entre os resistores, ó. 120, vamos colocar nesse 120 e nesse 120. Pronto, então tá ok. Tenho a mesma tensão para todos os resistores. Agora a gente vai ver a corrente. A corrente eu encontrei que para o primeiro resistor a gente tinha 12 amperes, depois 8 amperes e depois 10 amperes. Vamos ver se vai bater. Aqui, 12 amperes, 8 amperes e 10 amperes. Pronto, gente, deu certinho, bateu certinho com o exercício que a gente acabou de fazer, tá? Então, da mesma forma que a gente fez da semana passada, vocês vão fazer os exercícios e eu vou passar um para vocês reproduzirem ele no simulador para conferir os resultados. Daí tira os prints e anexa na resposta, ok? Então essa é a atividade da semana, esse é o material. Estudem e qualquer coisa entre em contato para tirar as suas dúvidas. Abraço!